Então, pessoal, vamos continuar aqui conversando aí sobre sobre os planejamentos de tarefas. A gente estava conversando na aula anterior sobre que tarefas que eu agendo, em que ordem que eu agendo as tarefas, né? E vocês viram que os algoritmos que a gente estava discutindo lá, eles exigiam, por exemplo, sugeriam que a gente ordenasse os dados, né? Para poder ordenasse os objetos de acordo com a máquina, de acordo com o tempo, de acordo com o peso, né? E isso aí, de alguma maneira, é representado, né, no nosso computador, a gente representa no nosso programa. E esse tipo de representação também acontece em outras tarefas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Eu coloquei aqui para vocês, já que a gente está aqui na Univesp, né? Eu coloquei alguns tours pelo estado de São Paulo. Acho que alguns de vocês já fizeram algo parecido, né? Aqui eu fiz algo do tipo saindo de Presidente Prudente, indo até, passando por Sorocaba, São Paulo, né? E vem até São Paulo, depois volta para Ribeirão Preto, olha só que bagunça, São José do Rio Preto e vem até Bauru, né? Alguém pode querer fazer isso, mas é só para ilustrar mesmo, né? Aqui ó, a gente tem ó, de Rosana, Jales, Franca, Lorena, e passamos, volta para Presidente Prudente. Alguns tours, quando eu digo tour, é ciclo mesmo, né? Quase aí. E aqui tem um outro, ó. São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Piracicaba, Ribeirão, Bauru, Presidente Prudente. Tem mais um monte de cidades no meio do caminho. Como é que a gente vê isso? A gente está vendo pontos ligados aí, cidades ligadas pelas estradas, né? Como é que se faz isso? Como é que os algoritmos calculam essas rotas para a gente? Como é que eles calculam? Desde sempre, né? A gente tinha aqueles mapas com tabelas de distâncias entre as cidades, né? E a gente tinha que calcular na unha. Hoje em dia, muitas aplicações nos ajudam a fazer esse cálculo, né? Então, essas aplicações são feitas por nós, ou a gente já tinha que fazer isso antes, quando não tinha essas aplicações, e, de novo, a gente tem um problema, eu quero ir de uma cidade para outra, né? Que tanto eu vou levar isso em consideração, né? Quão difícil esse problema, qual que é a melhor maneira de resolvê-lo dentro de um determinado conjunto de condições, né? Por exemplo, quero ou não quero pagar pedágio, quero ou não quero passar por uma estrada pitoresca, né? E quem se preocupou em primeiro, né, tentar olhar isso independentemente do dado explicitamente, foi Euler, lá muito tempo atrás, tá? Ele morava nessa cidade aqui, né? Depois vocês vão lá ver as pontes de Königsberg, e o pessoal ficava lá na cidade, não tinha muito, né? Um dos desafios da cidade tinha essa ilha no meio, cidades aqui, tá vendo aqui? Cidade, tinha essas pontes aqui, ó. E eles ficavam imaginando, será que dá para cruzar todas as pontes uma vez só? Né? E fazer um caminho, sai por uma ponte, passa por outra, dá a volta em todas as pontes, cruzando uma ponte uma vez só? Né? Esse era um dos desafios que o pessoal da cidade tinha lá para fazer naquela época. E Euler, né, matemático que era, começou a olhar, pera um pouquinho, mas tanto faz, né? Não preciso pensar em cidades. As pontes são, na realidade, você tem áreas, né, e tem ligações entre essas áreas. Então, na realidade, ele abstraiu para esse tipo de figura aqui, ó, né? O que hoje a gente chama de um grafo, né? Não é gráfico, não, é grafo, tá? Então, a gente tem pontos, por exemplo, cidades, ou máquinas, ou né, o que você quiser, receita de bolo, algoritmo, diagrama de fluxo, tudo na nossa vida hoje em dia, a gente pode, tudo não, muita coisa na nossa vida, a gente pode mapear, modelar, enxergar como objetos e relacionamentos entre os objetos, né? Coisas e relacionamentos entre essas coisas. Então, aqui, ó, a gente tem, num grafo, a gente tem o quê? Nós, que são representados aqui nessa figura por essas bolas, né, por esses círculos, e arestas, que são essas linhas que conectam os nós. Tá? E ele observou isso, e na realidade provou que para você ser possível fazer isso, você tem que fazer o quê? Dado um conjunto de gráficos, que você quiser fazer esse ciclo, nesse caminho euleriano aí, tá? Você tem que ter, todos os gráficos tem que ter número par de arestas. Todos os nós, isso aqui é um nó, tem que ter um número par de aresta a menos de 2. Você pode ter 2 que tenham um número ímpar. Por quê?
Porque se você quer passar pela ponte, né, uma vez e depois sem repetir, o grafo tem que ter. Você tem que passar de um lado para o outro e depois, na volta, se tiver outra ponte, você tem que passar do outro para o 1. Então, tem que ser número par. Porque senão você vai ter que passar 2 vezes pela mesma ponte. E isso viola aí a definição do quebra-cabeças que o pessoal lá da cidade queria fazer. Né? Que na idade é passar por todas as pontes de uma vez só e fazer o caminho. E por que pode ter 2 que não sejam número pares? Porque pode ser um pelo qual você entrou e o pelo qual você saiu. Aquele pode ser número ímpar. Hoje a gente olha assim, é simples isso, né? Mas naquela época, né, quando ninguém nem pensava em grafo, ele teve que inventar esse pensamento. E a gente vem nesse conceito aqui, ó, de grafo, que eu falei, eu vejo o conjunto de vértices, né, e arestas, ou edges em inglês, que é o grafo que a gente tem. Então, é esse par ordenado, onde a gente tem lista de vértices e lista de arestas. E, neste caso aqui, a gente tem as arestas, tanto faz. Teoricamente, na ponte, eu posso tanto ir quanto voltar. Mas, em alguns momentos, eu tenho, como está ilustrado aqui, você tem ruas que são mão únicas, né? Eu só posso ir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, a gente está ilustrando isso com essas setas. Né? E, nesse caso, a gente chama de grafo dirigido, porque as arestas têm direção. Tá? E tem usos, lógico que tem, né? Veja quantos mapas... Hoje em dia, as aplicações já já dizem para a gente, você não pode ir por ali porque é mão única, né? Contramão e por ali. E aí eu vou lembrar para vocês de uma figura que a gente já viu faz tempo, lembra delas? Né? Isso aqui era o tal do KN, lembra que a gente viu já 2 vezes, a terceira vez que eu mostro para vocês? Né? O que a gente tem aqui? Olha só, são os nós, nesse caso K4, nós e as arestas, e a gente tem cada nó conversando com cada um deles. E aí a gente consegue calcular para cada KN quantas arestas ele vai ter, porque todos os nós conversam com todos os outros nós via uma aresta. Tem comunicação via uma aresta. Lembram dele, né? Então, tá joia. E agora? E para que a gente faz isso? Só para desenhar estrelas bonitas? Não. Só para atravessar a ponte? Não, a gente modela muitos e muitos problemas em computação utilizando grafos. Vocês lembram da nossa abstração de navegação, que eu fiz a animação para vocês? Né? Que vocês iam lá e vocês tinham o botãozinho e falavam vai para cima, para baixo, para lá. Eu estou olhando, está na unha, mas está modelado o grafo lá embaixo. Né? Se vocês olharem o programa, vocês vão ver que eu só consigo ir de uma seta para outra, eu só vou de um nó para o outro, naquela navegação, né? De uma página para outra, se existe o nó, senão você não deixa você ir. A animação não deixa você ir. Lembra? Vocês fizeram, eu vi, porque tem um monte de gente que deixou comentários lá e eu fico super feliz, muito obrigada. Então, é para fazer mesmo, tá? É para testar e ver. E a gente usa animações, olha aqui, essa é uma delas. Então, essa aqui, no caso, é uma animação que está mostrando para a gente uma estratégia de busca em grafos. Né? Eu quero buscar alguma coisa aí dentro. Vou buscar de que jeito? Eu tenho que procurar, de novo, um algoritmo que seja uma maneira sistemática de fazer essa busca. Como é que essa busca está fazendo? Dá uma olhada, ela chama busca em profundidade. Veja como ela faz. Ela sai do primeiro, 2, e vai 3, 4. Ela vai fundo, né, em profundidade até o último. Né? Aí depois, ó, então ela vai 1, 2, 3, 4. Quando não dá mais, ela volta para o 5, 6, 7. Né? Aí depois, quando não tem mais para frente, ela volta para o 6, 7, aí vai para o 8. E depois vai para o 9 e para o 10. Então, ela vai o mais fundo possível em cada ramo, né, desse grafo aí que, né, nesse caso, a gente até chama de árvore, porque não tem ciclo, tá? Porque não tem ciclo. Se tivesse aqui uma outra aresta aqui embaixo, a gente ia navegar diferentemente, tá? A outra busca que a gente pode fazer é a busca em largura. Então, se em profundidade a gente vai o mais fundo possível, em largura a gente vai varrendo, que nem uma vassoura, as camadas mais próximas primeiro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, do 1 ele vai para o 2, para o 3 e para o 4. Tá vendo? Varreu aquela camada do 3, depois ele varre a camada do 5, 6, 7, 8, e depois ele varre a última camada lá. Deu para perceber? Então, essas são estratégias de busca. O que significa busca? Busca, nesse caso, eu quero visitar todos os nós. Por que eu ia querer visitar todos os nós? Por exemplo, para achar o destino que você quer ir de um lugar para o outro na cidade. Né? Quais são os restaurantes? Você está indo de um lugar para o outro e você precisa passar no supermercado, numa farmácia, num restaurante no caminho. O algoritmo pega, vê onde você está no 1, por exemplo, e vai passeando dentro do seu caminho, ver quais são os algoritmos mais próximos que estão varrendo
as distâncias, você pega os restaurantes que estão mais próximos e vai te indicar, ó, esse aqui tem 5 minutos de desvio, esse aqui tem 1 minuto de desvio, esse aqui tem 3 minutos de desvio, aí você decide. Né? Então, são estratégias. Se eu estiver modelando o meu grafo, minha cidade, o caminho que eu estou te dando numa aplicação de calcular o destino de um ponto a outro, você pode, com certeza, estar usando alguma estratégia de busca em grafos, na realidade. A busca em largura dá para a gente aí o caminho mais curto, né, em termos de número de arestas. Né, ó, o caminho mais curto do 1 para o 2 é o 1, do 1 para o 3 é o 1, do 1 para o, quem está lá, 4 também é 1. E você vai ver que para o 5, para o 6, para o 7, para o 8 é 2. Por quê? Caminho eu estou definindo pelo número de arestas que tem entre um nó e o outro. Natural, né? A gente está falando isso. Beleza? Então, a gente já viu que a gente viu aí, então, 2 buscas que são estratégias naturais para a gente procurar sistematicamente alguma informação num conjunto de informações, tá? Que esteja modelado como um grafo, né? Que esteja representada como um grafo, tá? A gente tem vários usos, né? Dá para imaginar, já deu para imaginar, já citei alguns, né? Por exemplo, em redes sociais que vocês vão ver por aí, a gente quer saber se, dado um grupo de pessoas, se aquelas pessoas estão todas conectadas, que nem o nosso KN lá atrás, se a gente tem pares conectados ou não conectados, e vários outros conceitos, né? A gente viu navegação. Lembra daquela navegação que a gente fez lá da segunda semana? Tá? A gente está vendo a navegação, quer dizer, qual que é a distância entre um e o outro? Acabei de discutir distância aqui de novo. Tá? E explicitamente em relação ao grafo dirigido, que é aquele que tem o quê? As setas, lembra que sai da um para o outro? A gente consegue pensar em várias... a gente consegue utilizar estratégias interessantes quando a gente quer fazer um grafo desse. Quando a gente tem um grafo, a gente consegue representar informações de um grafo desse. E é tão legal a gente pensar em observar o quanto isso é útil para a gente, que eu até coloquei essa figura aqui da natureza, né? Tá vendo essa árvore aqui? Não é legal, ó? Pensa lá que você tem uma raiz aqui, só que ela está de ponta... a raiz está aqui e ela vai quebrando, tá vendo? Quebra, 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 quebra. A natureza já para a gente já vai ligando, dado um nó, ela vai abrindo, 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 abrindo. Isso é uma maneira natural de chegar e expandir a minha área de nós alcançados aí. Né? Então, vamos lá ver. Vocês estão vendo que esse aqui é um grafo acíclico, né? Vocês não estão vendo, vou contar para vocês que esse grafo aqui não tem ciclo do jeito que está. Ó. Por exemplo, eu não consigo, o que eu quero dizer com ciclo? Eu não consigo dar a volta. Né? Do 5 eu não consigo voltar para o 5, do 8 eu não consigo voltar para o 8. Ó. Do 8 só vai para o 9. Né? Não tem como eu ir do 8 para o 9, para o 10, para o 3 e para o 8 de novo. Você não consegue montar ciclos aí. Observando essas coisas, a gente vai vendo. Isso é disciplina, tem muito conteúdo aí, tá? Esse objetivo dessa aula é só dar uma ideia para vocês desses conceitos, né? Para mostrar que não é coisa, que não é coisa do outro mundo, e 2, que não é coisa difícil, né? Que o pessoal fala, essas coisas de gráfico, computação, difícil. Não é, não. Isso é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, ó, até a natureza faz para a gente. Né? E a gente estar usando, a próxima vez que vocês forem pegar uma aplicação de mapa na sua frente, ou uma aplicação de agenda, como a gente viu lá passada, que você vai ver que você consegue criar. Né? Peraí, esse aqui é um nó, esse aqui você vai lembrar dessas aulas, tá bom? Promete? Veja que você consegue enxergar o mundo de uma outra maneira aí agora, né? De uma maneira mais lógica, mais sistemática. Tá? A gente tem outro conceito ainda que é legal a gente lembrar, que é o conceito de grafo valorado, ponderado. A gente não viu escalonamento de tarefas com ponderação entre o tempo e o custo da tarefa, não? Agora há pouco, né? A última aula, tá? Dessa semana. Aí a gente viu aqui agora. Agora nos grafos, a aresta não é mais uma aresta, só uma linha ou uma linha com seta. Ela também tem peso, ó, 8, 5, 9, 11, 6. Tá? O que acontece com isso? Isso quer dizer que, por exemplo, tem um custo ali. Né? Pode ser que, por exemplo, entre as cidades B e C, eu tenha 8, a distância seja de 8 quilômetros entre A e 7 e B7, né? Entre F e G11. Pode ser custo, pode ser o valor do pedágio, pode ser o que quer que seja que esse grafo esteja modelando no mundo real. Né? Então, esse aí a gente chama, quando tem peso assim, a gente chama de ponderado. E a gente pode ter um grafo que seja um dígrafo, porque tem seta,
e tenha peso, né? Que seja ponderado, que seja valorado, e aí a gente vai misturando todas as coisas, todos esses conceitos valem. Por exemplo, você pega numa rede social e tem lá uma pessoa que tem um monte de seguidores, né? Então, teoricamente, aquela pessoa, né, é mais, digamos, tem um peso maior quando ela tem mais seguidores do que uma pessoa que não tem seguidor nenhum, só segue alguém dentro da rede social, né? Deixar bem claro isso, naquele conceito de rede social lá. E mais alguns conceitos de gráficos, quer dizer, na realidade, retomando esses conceitos que a gente viu aí, tá? Então, a gente pode ter grafo cíclico ou acíclico. O que é um cíclico ou acíclico? É o acíclico que você não consegue fazer cíclico. Cíclico, não. Você não consegue fazer ciclo. Então, veja que esse aqui é um... Não, esse aqui é um acíclico. Então, olha, pode ver que eu não consigo fazer ciclos neles. Eu estou olhando e eu sei que não, porque fui eu que fiz, então eu sei que não tem ciclo aqui. Por outro lado, esse aqui, olha só, é só ciclo. Porque cada nó está preso com todos os outros, né? Então, esse aqui, olha, eu fiz para vocês que esse aqui tem 12 vértices, esse aqui também tem 12 vértices. Esse aqui tem o maior número de arestas possível, sem ficar repetindo, assim, uma aresta para ele mesmo, um loop que tem, né? E esse aqui, ó, tem só algum punhado de arestas. Então, esse aqui tem 66 e esse aqui tem 11. Ilustrar para vocês que a gente tem variações enormes, né? De cíclico, não, esse aqui é cíclico, esse aqui não é, esse aqui é não dirigido, esse aqui é dirigido, nenhum dos dois tem peso ponderado, esse aqui é denso, né? Tem aresta pra caramba, e esse aqui é bem esparso, tem poucas arestas conectando, e você consegue nos dois fazer busca, né? Tá certo que nesse caso aqui do um KN, você chega no próximo rapidinho, né? Por quê? Porque estão todos conectados, então de qualquer lugar, de qualquer nó para qualquer nó, você chega numa aresta só. Em caso que desse daqui, ó, para eu chegar desse nó neste, eu tenho que passar por este, né? E aí eu posso fazer, então eu uso estratégias de buscas. O que aqueles algoritmos, algoritmos que estavam por trás daquela busca que eu falei em profundidade, vai, ou busca em largura, que eu vou varrendo, tá? São algoritmos, né, que me dão as regras, ó. Aqui eu posso ir varrendo, aqui eu posso ir varrendo, ó. Esse tem esse tem esse tem esse, eu vou varrendo. Esse tem este tem esse e esse tem esse. Varri. Mas eu também posso ir em profundidade. Ó, esse vai para esse não tem mais. Para esse, agora não tem mais. Então, dependendo de como isso vai modelar, de como estiver armazenado no nosso programa, nas nossas listas lá, eu vou varrer, e qual algoritmo que eu estou usando, eu vou visitar um nó antes ou depois, né? É legal pra caramba a gente pensar nisso, porque isso são coisas do dia a dia. Existem duas variações, dois conceitos que eu quero mostrar para vocês, que são bastante interessantes, tá? Que é uma sequência, por exemplo, se eu tiver um grafo, eu posso pensar assim, o que é o nome é ordenação topológica. O que é nada mais é do que, se eu tiver um grafo, será que ele tem ciclos? Será que eu consigo pensar, como eram as nossas máquinas lá do Selmer, será que tem um modelo, eu consigo, dado um conjunto de objetos, um conjunto de máquinas, que não são só duas, e não são só meia dúzia de objetos, mas tem um monte, será que tem ciclos? Eu corro o risco de botar o meu negócio em ciclo e nunca acabar? Ó, essa máquina depende daquela, que depende daquela, e uma fica esperando a outra? E aí todo mundo morre de fome ali na história? Porque uma máquina fica dependendo da outra, que a gente chama de abraço mortal, porque ninguém consegue sair dali? Então, uma maneira de verificar se dado um grafo tem ciclo é fazer ordenação topológica. Tá? Que é essa que está aqui, ilustrada nesse grafo. Eu comecei no 0, tá vendo? Eu vou do 0 para o 2, do 2 para o 3, do 2 para o 1, 3, aí do 3 eu vim para o 4, do 4 eu vim para o 5, do 5 eu vim para o 4, tá vendo? Então, vocês percebem que dado esse gráfico que estava todo conectado aqui, ó, tinha várias conexões, eu tenho uma árvore aqui, eu tenho uma lista, um conjunto de arestas que conecta todos os nós, tá vendo? Isso aí a gente chama, então, de uma árvore dentro do grafo, ó, porque o que é essa árvore aí? É uma árvore que ela não tem ciclos e ela está, ó, conectando todos os nós sem ciclo. Tem esse outro link aqui para vocês verem como é que isso é montado. Olha só essa animação, que legal. Ele está passeando, ó. Ele começou do primeiro lá e foi passeando uma daquelas nossas buscas, ó. Busca, ó. Ó. Que busca é essa? Tum, 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 tum. Foi procurando, ó.
Ele está clicando, vou deixar para vocês brincarem com essa figura depois, tá bom? Esse é um conceito que eu queria mostrar para vocês. E o outro que vocês vão ver depois também, animar, olhar esse gráfico bastante, com essa animação, não é para ficar replicando o algoritmo, tá, gente? Mas só para entender o espírito da coisa, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que isso aqui está representando um conjunto de cidades e um conjunto de distância entre essas cidades. Então, é um grafo, tá vendo? Não é dirigido, então, teoricamente, eu posso ir do 5 para o 6, do 6 para o 5, de qualquer um dentro da seta, só que tem pesos. E o que essa animação está me dizendo? Que eu consigo verificar qual. Do 1 para o 2 tem peso 7. Olha, ele vai marcando. Do 3 tem peso 9. Para o 6 tem peso 14. Aí ele acabou. Agora eu vou para o próximo. 10 mais 3. Olha lá. Aqui eu venho até 7 mais 15 deu 22. Se eu for por aqui, 10 mais 11 deu isso. Aqui, ó. Ah, perdi a animação. Foi mais rápida que eu. Ó, então, vamos olhar essa animação de novo. Ó. Do 1, ele vai fazer para o 2, para o 3 e para o 6. E vai marcando qual que era a distância, que começa infinitamente grande. Aí, do 2, ele vai para o 3, só que eu estou calculando a distância do 1. Então, ele calculou aqui qual que é a distância menor até agora. Então, para eu chegar no 3, continua sendo do 1 para o 9, a distância mais curta. Tá? E agora ele vai do 9 para o 11, e aí eu tenho essas várias opções. No material que eu deixei para vocês, tem outros valores e outras animações para vocês brincarem, estudarem e entenderem o que ele está fazendo. A gente está discutindo esses conceitos, e aí eu queria colocar mais alguns para vocês. Um deles é de ordenação topológica. O que significa isso? É o que a gente estava discutindo agora há pouco com os algoritmos de escalonamento de tarefas. Se eu tenho um conjunto de tarefas e uma depende da outra, e eu modelei aquilo como um grafo, quando é que que ordem que eu consigo colocar naquela navegação, naquela busca, de maneira que eu coloque sempre na frente quem tem que ser feito primeiro. Então, se eu tenho que visitar 3 lugares primeiro, eu tenho certeza que... numa outra sequência, posso visitar outros 2. Qual que é a ordem que eu posso seguir naquele passeio do grafo, de maneira que eu respeite a ordem, né, sem me preocupar com extraindo os ciclos que podem eventualmente existir lá dentro, tá? Então, ordenação topológica é algo que eu posso aplicar para cronograma de tarefas, quando eu quero de um ponto ao outro, e eu também posso discutir se uma tarefa depende da outra. Porque se eu faço toda vez que eu vou de uma tarefa para outra, eu identifico que essa outra depende da uma, certo? Então, é um algoritmo interessante e que tem detalhamento para vocês no material, eu peço que vocês olhem lá, tá? Então, toda vez que eu tenho um ciclo no grafo, eu estou verificando, ó, eu venho daqui para cá, daqui para cá, daqui para lá. Opa, tem um ciclo ali, eu tenho essa dependência uma da outra. Se eu estiver numa empresa, na minha cozinha, do meu bolo, eu vou ter que resolver isso. Não pode ter algoritmo, não pode ter ciclo sem fim na minha receita de bolo, né? Bata clara em neve até dar o ponto em neve. Uma hora eu tenho que parar ali, né? Eu vou continuar fazendo aquilo, mas uma hora deu o ponto em neve e eu caio fora. Então, a minha repetição tem que ser bem pensada. Outro algoritmo que a gente pode olhar, que é útil para grafos, é a gente extrair, dado um determinado, pulei um aqui, dado um determinado grafo, aqui, ó, esse grafo tem várias nós, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu passeei nesse grafo visitando primeiro o nó que vai de 0 a 2, depois de 2 a 3, depois de 2 para 1, depois de 3 para 5 e depois de 5 para 4. E se vocês observarem, agora eu tenho uma sequência que eu passeei no grafo, eu fiz uma busca no grafo e que não tem ciclos agora. Eu consegui visitar todos os nós sem fazer ciclo nenhum. Então, eu extraí o que a gente chama de uma árvore que gera aquele grafo, né? Porque é uma árvore não tem ciclo e o grafo pode ter ciclo. Então, é o que a gente chama de árvore geradora, né? Também tem detalhes para vocês no material. E o último conceito é o de Dijkstra, né, o algoritmo de Dijkstra, que é holandês, né, às vezes as pessoas confundem a origem dele por causa desse nome, tá? Ele, há muito tempo atrás, fez esse algoritmo para
fazer a escala de tempos entre, na realidade, na Holanda, trens, etc. Ele aplicou durante muito tempo, foi utilizado lá e até hoje em dia os algoritmos usam variações desses quando eu tenho que calcular distâncias entre menores e caminhos, na realidade, entre pontos, considerando a distância entre eles. Eu não quero só saber as farmácias que estão próximas de mim, que eu faço aquela varredura em largura. Aqui eu quero saber qual que é a distância, por exemplo, a menor distância entre o 1 e o 5, que é o que ele está fazendo aí. Ó. Entre o nó A e o nó B, ele vai passear, ele vai verificar todas as distâncias do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 3 para o 6, depois do 6 para o 5, todos os possíveis caminhos, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 2, 4, 5, e vai calculando esses possíveis passeios para identificar qual que é o menor caminho do A até o B, que é esse nó 1 até o nó 5. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Até a próxima.